E o versículo 6, olha lá. A glória de Deus se foi. Ó, versículo 6. E a filha de Sião se foi de sua glória. Pois os seus príncipes ficaram sem como corços que não acham pastagens e caminham sem força. Não pode prosseguir. Então, meus irmãos, quando fala que a filha de Sião foi da sua glória, é a glória de Deus. É o esplendor de Deus. A glória de Deus saiu de onde? De Sião. Ezequiel, no início do livro dele, ele vai nos falar que ele vê rodas, ele vê querubins, ele vê todo. E em cima dos querubins estava quem? Deus assentado no trono. E para onde que estava indo? Estava indo além do rio de Jerusalém. A glória do Senhor foi-se de Jerusalém. O povo estava indo do templo, o povo estava fazendo tudo. Mas o que adiantava? A glória de Deus já tinha se partido. A glória de Deus não estava mais lá. E os corços sem alimentação, eles emagrecem, eles ficam fracos. E agora, meus irmãos, eles são subjugados. Versículo 7. Lembra-te de Jerusalém no dia de aflição, e das rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tiveram nos tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário. E ela não tinha com quem socorresse, e os adversários vinham e fizeram dela escrava. Lembra da sua riqueza, lembra da sua prosperidade, lembra de onde você caiu. Mas agora, além de não ter ninguém para ajudar ela, o pessoal some dela. Então, aprendemos neste trecho, meus irmãos, que o pecado é coisa séria. E permanecer nele não vai ter consequências terríveis. E quando pecamos, nós pecamos com a cruz de Cristo. Vamos dar continuidade, por favor? Olha aí, para vocês verem. Do versículo 8 ao 17, nós vamos ter exemplos do juízo de Deus. Então, eu coloquei o título assim: o jugo pesado de Jerusalém sem ter consolo. Isso é terrível. Um exemplo tosco, mas esse aqui. Meu pai, quando me corrigia, eu tinha que ficar de joelhos e eu não podia chorar. Falava comigo igual o choro. E não tinha ninguém para me consolar. Depois a mãe ia lá, passava uma água de sal, fazia qualquer coisa para me escalentar. Mas aqui, neste contexto aqui, meus irmãos, Jerusalém vai ser castigada e não vai ter consolo de ninguém. Só para chamar a atenção de vocês numa coisa aí, ó. Olha no versículo 2 aqui, ó. E não tem quem a console entre todos os seus amadores. Olha lá no versículo 9, fazendo favor. Olha lá. E foi pasmosamente abatida, não tem consolador. Olha, dando continuidade aí, capítulo 16, versículo 16. Olha lá. E afastou, porque se afastou de mim o consolador, que deveria restaurar a minha alma. Olha lá. Tem mais, olha o 21. E suspiro, mas não tenho quem me console. O 17 também, olha lá. E se anda as suas mãos, não há quem a console. Eu imaginei esse cenário aqui. Sabe qual que é a cena? É a cena seguinte: Deus está castigando, Deus está fustigando o povo dele, Deus está mandando as nações, Deus está mandando a juízo. Deus fez o cerco lá para as próprias mães comer o próprio filho. Gente, isso é terrível. Vocês não têm noção, acho que nunca passou pela nossa cabeça a dor que aquela nação sentia, a opressão. Ela não tinha aliança com ninguém mais para proteger o povo deles, eles não tinham recurso, eles não tinham alimento, eles não tinham dinheiro, eles não tinham nada. O que restava para eles era chorar. E mesmo quando eles choravam, eles olhavam para Deus, mas Deus virou as costas.
Deus virou o rosto para o povo dele e só fustigava. E ela olhava para um lado e não tinha consolo. E quem viesse consolar, Deus não deixava, porque era o momento da ira dele. Como eu disse para vocês, nunca teve uma mão tão pesada, um exemplo tão expresso do juízo de Deus, como teve com o povo de Jerusalém. Imagina você ser torturado, você está machucado, você não pode fazer nada, não tem recurso. É desespero. Você vai gritar de dor, você vai gritar, não tem mais esperança. Você pode lembrar do passado, do que Deus fez no passado, mas naquele momento você olha para Deus e você não vê solução. Você olha para os seus amigos, eles viram seus inimigos. Não tem consolo.